6 empresas foram multadas pela contaminação do Rio dos Sinos. Em 40 anos, foi o pior desastre ambiental na região de Porto Alegre. Os peixes começaram a aparecer mortos há 2 dias. Hoje a cena impressiona. Ao longo de 15 quilômetros do Rio dos Sinos, às vezes fica até difícil de ver a água, em meio a tanto peixe na superfície. Centenas de pessoas deram as mãos em um abraço simbólico no Rio dos Sinos. Para comover um pouco o pessoal e para dar valor também para o nosso rio. Um fenômeno dos últimos 40 anos que não se tinha visto aqui. Muita coisa, né? Demais, né? É uma tristeza. No ano de 2006, mais precisamente em outubro de 2006, ocorreu uma grande tragédia ambiental no Rio dos Sinos. Muitos peixes morreram, o que chocou o país inteiro. Isso foi retratado na mídia nacional e internacional. A tragédia no Rio dos Sinos marcou o pior desastre ambiental nos últimos 30 anos no Rio Grande do Sul. Aproximadamente 1 milhão de peixes vieram a morrer. Isso equivale a 80 toneladas de peixe. Véio, na boa, isso é muito peixe. Um monte de peixes morreram, aconteceu uma tragédia, todo mundo ficou chocado. Mas como isso aconteceu? Todos os indícios apontam para uma conjugação nefasta de fatores que levaram à tragédia. O crime já havia sido encomendado, Jesus, encomendado pelo capeta. Mas vamos voltar ao assunto. Com pouco movimento da água, diminui o oxigênio dissolvido nela, concentrando-se ainda mais dejetos de esgoto cloacal. Isso é coisa séria, Jesus. Muitas indústrias Tomal, da região da Estância Velha e Portão, largaram efluentes com muita poluição no rio, Jesus. Castiga eles, Jesus. Era sexta-feira de noite e havia uma previsão de chuva forte, ocasião em que algumas empresas do capeta, com menor compromisso ambiental, se aproveitassem para lançar uns líquidos tóxicos no rio, coitado, na expectativa de que as chuvas diluíssem e os fizessem sumir sem deixar rastro, Jesus. Pune eles, Jesus. O problema é que a chuva não veio e o derrame dos objetos agiu sobre a situação crítica. Foi o que bastou para acabar com o oxigênio da água bem no período da piracema, que é a migração de peixes para a desova. Isso agrava ainda mais a questão e compromete a vida das espécies no futuro. O resultado é o quadro terrível que já é noticiado no Brasil e no mundo. São milhões de peixes de mais de 10 espécies. Os biólogos acreditam que a causa do desastre ambiental tenha sido o lançamento clandestino de poluentes industriais, o que teria diminuído a quantidade de oxigênio na água. Em um domingo qualquer, a FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental, foi acionada e contou com o apoio das prefeituras de Estância Velha, Sapucaia, Esteio, São Leopoldo, do Batalhão Ambiental e da Defesa Civil. A partir daí começou uma série de investigações para descobrir as causas do desastre. Elementar, meu caro Watson. Além de muitas análises da água do rio, tendo nas investigações as indústrias como as principais causadoras da tragédia. Muitas empresas foram multadas. Mas bem feito. E obrigadas a reduzir 30% do lançamento de dejetos. Há 12 dias, 85 toneladas de peixes apareceram boiando no rio. Mais de 40 empresas da região foram investigadas. Hoje, a FEPAM, Fundação Estadual de Proteção Ambiental do Rio Grande do Sul, divulgou o resultado final dessa investigação. Segundo o laudo, o desastre foi provocado pelo despejo excessivo de esgoto doméstico e industrial sem o tratamento adequado. As análises da água identificaram a presença de metais pesados como cromo e mercúrio. Segundo os técnicos da FEPAM, são produtos químicos usados nos curtumes para lavar o couro. 6 empresas dos setores coureiro, químico, de alimentos e de reciclagem de lixo foram multadas um total de R$1.200.000. O Rio dos Sinos abastece 32 cidades. As
Luiz Rupental, diretor da Utresa e responsabilizado pela mortandade de toneladas de peixes no Rio dos Sinos em 2006, foi condenado a 30 anos de prisão no regime fechado. Mas hoje ele aguarda em liberdade o julgamento de 2 recursos. O desastre ambiental marcou o Rio Grande do Sul e ficou na memória de quem depende do rio e daqueles que prezam pela natureza. Não só as empresas são responsáveis pela poluição, mas o esgoto que sai de milhares de residências das cidades do entorno dos Sinos. 6 anos depois, um novo desastre ainda pode ocorrer. Ô tio, o que pode ser feito para evitar um novo desastre? Está sendo feito um consórcio ambiental nas cidades de Novo Hamburgo, Sapucaia, Esteio e São Leopoldo, que visa uma nova educação ambiental e melhores políticas ambientais. Em São Leopoldo, a taxa de saneamento básico na época era de 18% e atualmente se situa em 50%. Em Novo Hamburgo, a taxa era de 2%, subiu para 6%, e daqui a 5 anos temos previsões de 80% de saneamento básico tratado. O Rio dos Sinos é uma bacia de alto risco, por isso precisa de muita fiscalização.